Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Gerou um medo tremendo nos líderes religiosos de então. O que parecia apenas uma conspiração humana, na verdade, fazia parte do plano eterno de Deus para a redenção da humanidade. E o fato de tantos crerem em Jesus, o medo deles que surgissem mais uma seita, como muitas tinham nesta época aí. Começando pelos samaritanos, essa coisa toda. Só que agora seria uma seita muito forte e isso seria muito ruim para a religião deles, né? Então, primeiro motivo foi humano. Era preservar o poder, o dinheiro e os interesses religiosos. Os principais sacerdotes e os fariseus, que era quem, lamentavelmente, eu não vou dizer nem que comandava, mas que exploravam os judeus naquele tempo, ficaram preocupados porque a popularidade de Jesus, coisa que ele lutou 3 anos, deixa quieto, não é minha hora. Agora ele disse, agora é minha hora. E então explodiu a popularidade dele, né? Então eles não estavam preocupados com a verdade, como hoje. Hoje não estão, o meio evangélico, o meio católico, o meio do sei lá do que aí, né? Não estão preocupados realmente com a verdade, mas estão preocupados com a perda da sua influência, a perda da sua receita, a perda do seu poder de barganha, por nós sermos muitos, né? O povo evangélico, somos milhões no Brasil, só que parece que somos meia dúzia de gato pingado, porque não nos fazemos representar, né, da maneira que deveríamos fazer, né? Então, quando o coração se afasta de Deus, foi o caso de saduceus, de esses sacerdotes e o próprio povo, né? A religião pode tornar-se meramente como é que eu vou dizer? Instrumento de interesses pessoais, como está acontecendo hoje no Brasil. Vocês vejam que o presidente, ele está preocupadíssimo, né, em se aproximar dos evangélicos. E o evangélico que se aproximar deles é o maior sem vergonha que existe na face da terra. Eu não tenho outra palavra para dizer, porque é inimigo do evangelho. Eles são inimigos da família. Eles dizem isso claramente, né? Somos inimigos da família, queremos acabar com a família, acabar com o evangelho. Já estão proibindo pregação, já estão prendendo pastor de 72 anos essa semana, entrando, o velho pregando aqui de cabelo branquinho, né? Ele pregando aqui numa congregação pequena, e eles simplesmente entraram porta dentro, a polícia com metralhadora na mão, como se... Mas são ordens, e está acontecendo isso, né? Essa semana mesmo uma promotora aí virou no capeta, porque antes do trabalho que ele estava fazendo, uma outra mulher resolveu fazer uma oração. Isso não tem cabimento, tem que proibir oração, tem que proibir pregação. E é tudo, quem viver verá. É tudo o que está acontecendo no Brasil agora. Então, era assim naquele tempo também, né? Não estavam preocupados com a verdade, eles estavam preocupados com poder, com dinheiro, né? E como eu estava dizendo, quando o coração se afasta de Deus, né, a religião só pode se tornar um instrumento de interesses pessoais, né, políticos. O poder como de Constantino, quando foi fundado o catolicismo, no século III ou IV, é isso? A verdade é que ele foi muito esperto. Esse é o meu ponto de vista. Ele foi muito esperto. Roma dominava o mundo, mas o evangelho
antes que se formasse essa bagunça que é hoje tudo, né, de igrejas, antes que houvesse a religião católica, Roma, que era quem mais crucificava os cristãos, né? De repente ele viu que estão crescendo tanto que é melhor a gente se juntar. E deu no que deu. Para quem conhece a história da igreja, né, e a história da humanidade, aí ele decretou que todos aqueles romanos que mataram milhões de judeus e de cristãos tinham que se converter ao cristianismo. Nominalmente, assim, não importava se sentia ou deixava de sentir, ele era o imperador, ele fazia o que fazia, né? E hoje não está muito diferente essa situação, né? Não está muito diferente. Então a gente tem que examinar nossas motivações para servir a Deus. Será que de um modo ou de outro, direto ou indiretamente, nós não estamos agindo como eles no passado? Por interesses? Abrindo mão de direitos? Abrindo mão de princípios, que é o que está acontecendo com relação à palavra de Deus no Brasil. Estamos abrindo mão de princípios para nos adequarmos ao dinheirinho que vem fácil para nos comprar. E o que não falta é dinheiro para comprar. E pelo que a gente vê, o que não falta é gente para se vender. Não se venda. Não venda a sua fé, né? Examine de verdade a sua motivação para vir à igreja, para servir a Deus, para crer em Jesus, evitando um dos grandes perigos da igreja, que sempre foi e continua sendo, né? Buscar posição, buscar prestígio, buscar reconhecimento e atrás disso tudo, grana, farta. Não é assim que funciona. Realmente não é assim que funciona. O segundo é motivo político. Por que deu tudo errado na vida de Judas? Porque ele sempre viu Jesus como um líder político. Ele sabia, ele via o que esse homem estava fazendo. Esse cara vai assumir esse negócio todo aí. Mas de repente ele percebeu que não era como ele pensava. Ele era um revolucionário. O problema de Judas era estava ali com Jesus, estava dentro da igreja, mas não era da igreja, nunca foi. Segundo as Escrituras, ele jamais chamou Jesus de Senhor, era sempre mestre. E tem muita gente dentro das igrejas chamando Jesus só de mestre, né? Mas se ele não for Senhor, se ele não for Salvador, ele não é nada na nossa vida. É como alguém já disse: se ele não for Senhor de tudo na nossa vida, ele não é Senhor de nada. É difícil? Não, não é. A relação com Deus é uma das coisas mais fáceis de ser mantida. O problema é porque, por ser tão fácil, se torna tão difícil. A gente esperava, como no islamismo e outras religiões aí, ficar debaixo de chicote. Aí você crê na massa do medo. Mas nós temos liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a maior liberdade é de você querer ou não querer. Você decide. Deus não te enfia pela goela abaixo. O cristianismo não é isso. É diferente. É obra e graça do Espírito Santo de Deus que convence da justiça, do pecado e do juízo. Não é o homem alugando a cabeça desde que nasce. Não, não é assim que funciona, né? O motivo era político, porque eles tinham medo, nesse caso aqui, da intervenção romana. Os líderes diziam, como nós lemos aqui: virão os romanos e tirarão não só o nosso lugar, mas também a nossa nação. O que acabou acontecendo? 40 anos depois, aquilo tudo foi destroçado pelo general Tito, né, grande comandante romano, que botou Jerusalém, não sobrou pedra sobre pedra, como Jesus disse bem recentemente aqui, né? Aconteceu assim. Então eles enxergavam Jesus como uma ameaça à estabilidade política em Israel, como se eles tivessem alguma estabilidade política. Isso que é o pior, né? Eles não se enxergavam, eles não tinham nem liberdade política, quanto mais. Então o medo os levou a rejeitar o próprio Messias prometido. Então muitas pessoas hoje ainda rejeitam Jesus, porque temem perder alguma coisa.
temem perder aquilo que o diabo diz que é liberdade, mas que é escravidão, podendo viver qualquer tipo de vida, em qualquer circunstância, seja moral, seja espiritual, seja física, seja política, seja financeira, não é? O medo os levou a rejeitar o próprio Messias verdadeiro, e estão esperando até hoje, e muitos vão reconhecê-los no anticristo daqui não muito tempo, infelizmente, né? E hoje muitas pessoas, você sabe disso, na sua família, no meio que você trabalha, na vizinhança, né? Rejeitam a Cristo porque temem perder alguma coisa nesse mundo. Normalmente eles dizem: eu não quero perder a minha liberdade. E eu sempre que eu falo isso, me lembro da Marilza visitando hospitais. Tiravam uma tarde as mulheres lá no tempo da quarta igreja. Toda quarta-feira de tarde elas saíam num grupo, oravam, jejuavam, compravam lá maçã, isso, aquilo e tal, e iam evangelizar nos hospitais. Não tem lugar melhor no mundo para evangelizar do que não seja num hospital. E muita gente se convertia. E de repente a Marilza viu uma mocinha e perguntou para ela: por que você está aqui? Eu estou com um câncer na boca, na língua. E a Marilza, como ela já tinha pregado ali ali onde elas estavam juntos, como é que chama? Enfermaria, né? Você ouvi. Gostaria de aceitar Jesus e uma oração? Não, eu sou muito nova para isso. Não quero não, tenho ainda muito tempo para viver. Olha o pensamento dela. Uma semana ou duas depois, quando a Marilza voltou lá, ela já tinha morrido. Então, sabe, tem coisas na vida que são urgentíssimas. E a nossa relação com Deus, no que diz respeito à nossa salvação eterna, não tem nada mais urgente na nossa vida do que isso. A gente vai empurrando com a barriga, o chamado pecado da procrastinação, né? Empurrando com a barriga para amanhã, para amanhã, para amanhã. E amanhã vem uma doença insidiosa e crau. Ou vem um acidente, ou vem qualquer outra coisa, e não dá mais tempo. Então o tempo é hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçam o seu coração. É o que está escrito. Se ouvirdes a minha voz, e ouvirdes a minha voz não é ouvir a voz do pastor pregando, é ouvir a voz do que ele está pregando, o espírito da coisa, não a coisa em si, não é? Então, gente, você não tem nada a perder aceitando Jesus, pelo contrário, você não vai perder status, você não vai perder segurança financeira, muito pelo contrário, você não vai perder. O maior perigo no meio evangélico no Brasil hoje é que antigamente a gente era mal falado, chamava a gente de crente com desdém e tudo mais, e hoje ser evangélico dá status, queira ou não queira, dá status. E é aí que nós estamos perdendo, estamos precisando mesmo de uma perseguiçãozinha para ver quem é quem. Porque recentemente nós tivemos a pandemia e metade da igreja no mundo inteiro sumiu e nunca mais voltaram, porque estavam na igreja, mas não eram da igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado e olhar para a história da igreja e ver os nossos irmãos, a maneira como todos os apóstolos morreram. Ninguém morreu de graça, não. O único que não morreu assim foi jogado num panelão de água, de óleo fervente, que foi João, preservado por Deus, porque Deus ainda tinha uma continuidade para o ministério dele que era mais importante. Quando ele, já que não conseguiam matá-lo, desterraram ele para a ilha de Pátimos, onde ele recebeu a revelação do Apocalipse. O livro mais importante hoje, sempre foi, mas hoje mais do que nunca, porque nós já estamos, só não enxerga quem não quer. Nós já estamos vivendo o Apocalipse. Você não precisa nem olhar lá para fora. A China está, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Ou da Indonésia, ou em toda a Europa, em partes dos Estados Unidos, em outros lugares que a gente nem sabe, mas principalmente aqui do nosso lado. Veja o que está acontecendo de novo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. É uma loucura o que está acontecendo.
Quantos vulcões estão explodindo ao mesmo tempo, embaixo do mar e em cima da terra ao mesmo tempo? Quantos furacões, quantos tornados? Isso tem um nome, é princípio de dores. Mulher sabe disso, nós homens, a única coisa que nós sabemos, eu pelo menos sei muito bem, né? É a pedra no rim, que eu acho que é pior do que ter um filho, viu? Eu sei porque eu tive alguns filhos, até Jesus me curar, né? Mas até ali eu tive alguns filhos, alguns partos, e nenhum foi cesariana, foi tudo parto ao vivo, oh meu Jesus, né? Terceiro ponto, o motivo espiritual, né? A rejeição da luz. Ele, a luz do mundo, né? Aqui em João mesmo, no capítulo 3, verso 19, está escrito assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, não posso me aproximar dele, é o caso do espelho. Quanto mais eu me aproximar do espelho, mais eu vou ver os cravos, pé de galinha, as ruguinhas, isso e aquilo, meus defeitos. Jesus é assim. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente vê os erros. Mas por quê? Para ser humilhado? Não, para ser exaltado, para ser limpo. Como é que falam hoje aí para arrumar a cara? Tem um nome agora diferente, né? Eu, para mim, é reboco mesmo, mas massa fina, massa corrida. Mas tem um nome, não sei o que, alinhamento, harmonização facial. E eu lá preciso disso? Fala sério, hein? Pelo menos no meu caso, né? Jesus realizava milagres incontestáveis, não tinha como discutir. Ele fazia à luz do dia, no meio de multidões. Mas os líderes, então, apesar de tudo isso, eles mais do que nunca endureceram seus corações. E o problema deles não era falta de evidências, mas resistência à verdade. E a gente tem que policiar isso na nossa vida. Ah, isso não é para mim. É, tudo que está aqui é para nós, porque isso aqui é um manual de funcionamento da pessoa humana, não é? A incredulidade, quando ela se torna persistente, a gente vai passando por cima de uma porção de coisas. Não é para mim, que é isso, o pastor já está velho demais, já só está falando abobrinha, não sei o que e tudo mais. Tem gente que pensa assim, né? Mas é aí que está o grande perigo de perder a sensibilidade espiritual. Eu preciso me alegrar quando eu leio um livro, eu abro a palavra de Deus, ou ouço um pastor pregando, e aquilo é uma facada no meu peito. Eu tenho que me alegrar com isso, porque aquilo é a correção de Deus para fazer de mim uma pessoa melhor e ter uma vida melhor, né? Então, gente, um quarto ponto, o motivo profético. Isso aqui é grandioso, porque no momento ali o maior inimigo de Jesus profetizou o porquê ele veio. Nem percebeu, mas ele profetizou. Caifás falou mais do que entendia, que ele haveria, Jesus havia de morrer pela nação. Deus estava usando, como já fez outras vezes nas escrituras, né? Até mesmo as palavras de um homem ímpio para revelar o seu plano de salvação. Como muitas vezes ele fala através de pessoas que nós não damos o mínimo crédito. Mas é Deus muitas vezes falando conosco, nos chamando a atenção, abrindo nossa cabeça para abrir o nosso coração, né? Seu plano de salvação era revelado através da vida de um ímpio, um cara mau, que veio a julgar Jesus, né? E o sacrifício de Cristo não foi um acidente, gente. Nada dessas coisas aqui foi acidente. Era tudo programado. Até porque centenas, séculos antes, todas essas coisas já tinham sido profetizadas através, principalmente, de profetas,
Aí você vê um Isaías, por exemplo, você fica pasmo. Você fica pasmo de ver. Parece que ele estava vendo Jesus, seu sofrimento na cruz e todas essas coisas, né? Com isso quero dizer o seguinte: nada escapa ao controle de Deus. Mesmo as ações dos homens maus nunca vão impedir os seus planos eternos. Não perca o seu sono, não perca o seu apetite pelo que está acontecendo no Brasil, se é que você lê sobre o que de fato está acontecendo e não só o que a Rede Globo noticia, porque eles não noticiam nada, são pagos para não falar. Essa é a grande verdade, né? A gente precisa estar contextualizado, o que está acontecendo no nosso entorno, e olhar para as Escrituras e não ficar admirado com o que está acontecendo, porque tudo isso que está acontecendo tem que acontecer, porque está escrito. E se está escrito e as coisas estão evoluindo, isso significa que não demora muito, nós estamos subindo. Não tenha dúvida disso, você precisa crer nisso. A maioria dos crentes não está nem aí para o arrebatamento. A maioria dos crentes não está nem aí para perceber que o caminho que está caminhando não é o caminho daqui, lá para baixo onde eu moro. Eu estou caminhando para cima, eu estou caminhando para a glória eterna. Eu estou caminhando de volta para casa. De onde eu vim eu vou voltar. Isso aqui vai ficar aqui, mas eu que estou aqui dentro vou voltar de onde eu vim. Vou ser julgado. E uma vez absolvido, Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, novo tudo, na verdade, né? Nada escapa ao controle de Deus. E finalmente o motivo eterno, que é o principal, né? Reunir os filhos de Deus em um só povo. Isso está prestes a acontecer. Vão acontecer de formas bem diferenciadas, porque no segundo período da tribulação, os primeiros 3 anos e meio vão ser enganação pura. Mas quando terminar os 3 anos e meio, o anticristo vai mostrar as garras e vai unificar todas as igrejas. Vai ter uma única igreja e ele vai ser o único líder no mundo. Vai ser um líder político, um líder econômico, mas finalmente ele vai querer se assentar, como o Satanás já fez, o Lúcifer fez, né? no trono de Deus. E queira ou não queira, no meio disso tudo, e eu não vou me ater a isso, senão nós não saímos daqui hoje. No meio disso tudo, não esqueça que tem a reconstrução do templo em Jerusalém, que é onde ele vai querer se assentar como Deus, mas não é para ele. Nada dele é na sua vida. Não aceite menos do que a bênção de Deus, a graça de Deus, o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Nós só precisamos de uma coisa. Eu, para ser médico, eu tenho que fazer 6 anos de faculdade, fora depois aquelas coisas lá que eu esqueci o nome agora, que residência, isso, aquilo e tudo mais. E nós, com respeito às Escrituras e à vida eterna, queremos viver de um versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que bom se fosse verdade. A gente não olha para o resto. A gente não olha para todo o que envolve as Escrituras, o que Deus quer dizer para nós. E isto aqui é uma faculdade teológica. Isso aqui é uma faculdade da vida, cujo princípio é: tudo que nós plantarmos, isso vamos colher. E esse princípio é terrivelmente maligno, mas é terrivelmente abençoador também. Amém? Então temos que ter cuidado com todas essas coisas, não é? João declara que Jesus morreria para reunir em um corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. E você tem que entender, como eu preguei um dia desses aqui, não sei se foi de manhã ou de noite, né, que hoje nós somos a Israel de Deus. Jerusalém é a igreja do Senhor. Hoje nós somos o povo de Deus, porque o seu povo o rejeitou. É aquilo que está escrito em João também 1:29, né? Veio para os seus, os judeus, mas os seus, os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, nós, os gentios, para quem Jesus pregava e continua pregando, deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus. Nós somos hoje a Israel de Deus. Você é a Israel de Deus. Amém? Então temos que aprender a viver dessa maneira. A cruz não tinha apenas o propósito de salvar indivíduos, mas de formar um povo redimido, unido pela fé. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, se é judeu, se é baiano, se é australiano, não, todos os que, condição, nele crê, não pereça, mas tenha vida. Não pode ser nesse mundo. Não pode ser nesse mundo a vida eterna. Aqui tudo é passageiro, né? Tudo tem motorista, tem cobrador, mas tudo é passageiro, né? Então, gente, a igreja existe pela razão que nos traz aqui nesta manhã de domingo, com alegria, com gratidão, apesar de tudo aquilo que a gente possa estar passando, as contrariedades, né? A igreja existe porque Jesus Cristo ressuscitou. E nos elementos que nos são servidos, né, que Ele escolheu como símbolos do seu corpo e do seu sangue, que foi o verdadeiro preço pago, o sangue derramado, né? Nele não há barreiras de raça. Quem aqui não é brasileiro? Tem uma aqui? Você também não? De onde você é? Venezuela. Você é de Cuba, né? Ou é de Venezuela? Venezuela também? Ah, tu és de Paraguai já? Oh, bem-vinda, irmã. Já está aqui um século, né? Não tem importância se é paraguaio, se é venezuelano, se é cubano, se é chinês, se é japonês. O importante é ter um coração quebrantado e contrito, porque a este coração Deus não despreza, de maneira nenhuma. Em Cristo não tem barreira de raça, não tem barreira de cultura, não tem barreira de condição social. Quantas vezes ao longo da história da igreja entraram pelas portas pessoas cheirando mal, alcoolizada, drogada, endemoniada e tudo mais, e hoje são santos e santas de Deus porque foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Não tem barreira. Como Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Ele não arromba, ele não mete o pé, ele não enfia pela goela abaixo. Eu estou batendo, Rogério. Se você abrir a porta, e a tua porta não tem maçaneta do coração, né? Não tem maçaneta pelo lado de fora, só tem maçaneta pelo lado de dentro. Só você pode abrir, só você pode fechar. Abre que eu entro e a gente vai comer uma costela fogo de chão e tomar um chimarrão. Quer coisa melhor que isso? Posso inventar outra, mas para mim aí fechou o caixa, né? Então, gente, aqueles líderes religiosos planejaram a morte de Jesus por inveja. Está na Bíblia. Jesus foi morto por inveja. Inveja. E a mesma arma que o maligno quer usar para matar você, para destruir você. Inveja. Proteja-se contra todo e qualquer tipo de inveja com a cobertura do sangue do Cordeiro, com o escudo da fé, com a espada do Espírito. Proteja-se. Mas você tem que ter, não é? Não apenas medo, inveja, mas interesses pessoais. No entanto, acima dos planos humanos estava o plano soberano de Deus, que ninguém pode obstar, impedir, atrapalhar. O que parecia derrota tornou-se a maior vitória do mundo, a vitória do universo. Parecia tão difícil. Jesus condenado, jogado na mão de Pilatos, jogado na mão de Herodes, judiado, trucidado, jogado para cima e para baixo como um ser desprezível. Parecia que não tinha mais chance. Mas nunca esqueça, nós podemos ter sextas-feiras na nossa vida, mas sempre 2 dias depois vai chegar a manhã de um domingo de ressurreição nas nossas vidas. Nunca esqueça disso. O importante não é a sexta, o importante é o domingo de manhã. Então Jesus morreu. Por quê? Porque tinha propósitos. Primeiro, para cumprir as muitas profecias.
Segundo, para levar sobre si mesmo, é o cordeiro que era imolado, cujo sangue era levado uma vez por ano pelo sacerdote no Santo dos Santos, onde estava a arca, e ali o sangue era derramado. Essa é a figura de Jesus, seu sangue derramado para quitar as nossas culpas, desde que o aceitemos como Senhor e Salvador. Tem isso, não veio para todo mundo nesse sentido. Não precisa aceitar, está escrito que ele veio para pagar o pecado do mundo. Não é assim, não funciona dessa maneira. A coisa é individual. Minha mãe não pode me salvar, minha mulher não pode me salvar, não posso ficar esperando ela subir primeiro para eu ir agarrado na saia dela. Não funciona desse jeito. A decisão é particular, é individual, é de cada um. Veio para reconciliar o homem com Deus. Ele é a ponte que estava quebrada entre um abismo e o outro. Ele se fez de ponte para nós passarmos, né? Ele veio para formar o seu povo. E glória a Deus que nós podemos dizer isso com propriedade. Nós somos o povo de Deus. Apesar das nossas culpas, nossas fraquezas, nossos erros, aquilo que judiava tanto de Paulo, né? Pensamentos que eu sou homem, você é mulher. Os pensamentos não tem como não atravessarem a nossa mente. O Paulo ficava injuriado com isso, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu faço é aquilo que eu não queria. É essa luta, é a carne contra o espírito. Por isso precisamos nos fortalecer sempre espiritualmente para não sermos derrotados, né? E ele veio para conceder vida, mas não é vida, é vida eterna aos que creem no seu nome. Portanto, diferentemente do que aquele papa argentino que morreu disse alto e bom som, né, que Deus era um derrotado e que Jesus foi um fracassado, ele disse isso, eu vi ele falando, vocês devem ter visto isso. Ele falando exatamente isso, né? A cruz não foi um fracasso, foi o cumprimento do propósito eterno de Deus. Precisa ter o Espírito para entender as coisas do Espírito. Por isso precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Pedimos perdão com arrependimento dos nossos pecados, e a nossa vida, por mais incrível que possa parecer, vai ser zerada. O chip vai ser zerado. E nós vamos recomeçar a vida agora com a ajuda de Deus. Então, Jesus não morreu por acaso. Ele morreu por você. Ele morreu por mim, por você que está aí nos acompanhando, sabe em que lugar do mundo ou do Brasil, através dos nossos cultos na internet ou agora, nesse instante mesmo, né? O preço da sua salvação já foi pago. Você não precisa fazer nenhum sacrifício para isso. O único sacrifício que Deus quer de nós é obediência. Não tem essa de ser crucificado, de subir escada de joelho, de se martirizar, essa coisa toda. Não, nada disso vai resolver, porque o preço já foi pago. Não rejeite o amor. Não rejeite o amor que custou o sangue do Filho de Deus. Volta para Jesus. Recebe Jesus nessa manhã. Entrega a tua vida aos cuidados de Deus. Participe da ceia. Volte a participar da ceia. Reconsidere a sua vida. O caminho para a mesa está aberto, está aqui. Está aberto. Por acaso, no nosso caso aqui, tem 3, 4 degraus. Isso aí seria para subir de joelho, não precisa. Pode subir de pé mesmo, a partir do momento que você diz: Senhor, errei, sou pecador, miserável. Como Paulo diz, eu sou o mais miserável dos pecadores. Então o que eu vou dizer de mim, hein? Né? Mas ele sabia que pela graça ele tinha acesso livre, e nós precisamos aprender isso. Então hoje é dia de ceia. Hoje é dia de reconhecer Cristo como Senhor, Cristo como Salvador, arrepender-se dos pecados, entregar sua vida, entregar seus tempos, sua eternidade nas mãos do Senhor, porque não quero fazer uma apelação aqui, é só apenas um apelo.
Jesus pode até nem voltar amanhã ou hoje, como eu acho com certeza que não vai acontecer isso, vai acontecer mais daqui a pouco. Logo, logo vai acontecer, não é? Mas eu posso ir. Rapaz, eu estou impressionado quanta gente que nunca morreu e está morrendo. É incrível, rapaz, toda hora eu estou sabendo de morte na internet, ainda mais a gente que é conhecido, manda para a gente, tudo quanto é canto aí, fulano morreu, ciclano morreu, jogador de futebol, morreu um jogador da África do Sul que disputou a Copa agora, morreu, guri de 26 anos, forte que é um touro, do que morreu eu não sei, eu acho que foi o coração que parou, né? Então nós não sabemos o nosso dia. Nós sabemos que hoje é o dia do Senhor, né? Então é o nosso dia. A mesma cruz que trouxe julgamento para a incredulidade, aqueles homens lá no caso Caifás e tudo mais, quando o Pilatos disse: estou lavando minhas mãos porque eu não encontro culpa neste homem, estou livre do sangue desse homem. E então ele teve a estupidez, a ideia estúpida de dizer: pois que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. 30 anos depois, Jerusalém foi destruída de cima a baixo, milhares de judeus foram levantados naquelas estradas, vocês já devem ter visto isso, né? E crucificados. E foi uma crucificação, até certo ponto, pior do que a de Jesus, pior no sentido físico, eu quero dizer, né? Porque eles ficavam pendurados lá para os corvos virem comer eles ao vivo, aí a cores. Era uma coisa terrível, mas pagaram o preço daquilo que semearam, daquilo que disseram. E isso é uma coisa que nós temos sempre que aprender: vida e morte estão na nossa boca. O que dissermos vai nos exaltar ou vai nos jogar lá embaixo, né? Então a mesma cruz que trouxe julgamento para a incredulidade, ela também trouxe perdão e trouxe esperança para todo aquele que crê. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!